Muito bem, começando aqui mais um Pode Uma Palavra. Meu nome é Neemias Moreira e tenho certeza que uma palavra ela pode mudar o seu dia, e não só o seu dia, mas sim toda a sua história. Já se inscreva aqui no canal, curta, comenta, compartilhe, mande para várias pessoas e seja abençoado. Comenta aqui embaixo de onde você está me assistindo, de onde você está ouvindo esse podcast, e eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração. E hoje, o nosso texto base para aquilo que nós vamos aprender hoje está em 1 Samuel 1,17, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. É uma das histórias mais conhecidas do Antigo Testamento. É a história de Davi e Golias, que apesar de ser tão conhecida, ela ainda nos traz ensinamentos, né, profundos e atuais para a nossa vida, né? Então, você conhece essa história, você sabe muito bem que um dia a própria palavra de Deus vai dizer que o povo de Israel estava sendo afrontado pelos filisteus. E os filisteus então vão lá e mostram o seu gigante, o gigante Golias. E no meio dessa história, Davi, que por um acaso iria levar só alguns mantimentos para poder saber como seus irmãos estavam durante a guerra, Davi ele encontra o acaso, né? Você já deve ter passado por isso. Então fica comigo até no final desse vídeo, que eu quero falar com você tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração e pode liberar também para o seu. E a Bíblia, quando ela narra essa história, né? O escritor ele narra essa história, ele fala que Davi, quando foi levar alguns mantimentos para saber se os seus irmãos estavam bem, a pedido do seu pai, se eles estavam com vida, porque o gigante amedrontava muito o exército. E quando olhamos para esse episódio, nós já vemos algo muito claro, porque o texto de 1 Samuel 17 vai dizer que o exército de Israel ficou paralisado com a afronta do gigante. A Bíblia fala que ele tinha por volta de 2,90 metros de altura. Imagina o tamanho que não seria esse homem, né? Só a sua lança pesava ali, mais ou menos, a ponta da sua lança pesava em média de 7 quilos. Imagine, né? Um exército inteiro fica paralisado ao ver um gigante que afrontava o povo de Deus. Até que o rei Saul fez uma proposta para quem matasse o gigante receberia a sua filha como um troféu, né? Que poderia se casar com sua filha e ficaria isento de impostos. E Davi ouve essa história, né? E olha para a oportunidade. A oportunidade não só de matar o gigante, não só de casar com a filha do rei, mas de poder enfrentar um medo que assolava todo o seu exército, de poder representar de quem era o exército do Deus vivo. Fica aqui comigo que você vai entender tudo aquilo que eu vou te falar até no final desse vídeo. E o medo, ele paralisou o exército. A Bíblia fala que Golias afrontava todos os dias e ninguém tinha coragem de se posicionar. Já pensou, né, gente? É tipo eu tenho 1,74 m, tenho 95 quilos, tá? Imagina agora eu pegar pra lutar, né? Com um cara aí de 2 metros, 2,3 metros, né? Vai ser muito maior do que eu e o cara deve ter uns 150 quilos. É totalmente fora, 150 quilos por baixo, né? Porque geralmente a pessoa, quanto mais alta, a probabilidade dela ser mais pesada é maior. Mas uma probabilidade assim, imagine, sem chance nenhuma, né? Sem chance nenhuma. E só que o mais interessante é que essa cena de um exército ficar paralisado, ela se repete até hoje. E quantas vezes as dificuldades e os medos nos assombram e nos paralisam? Quantas vezes? Quantas vezes que as adversidades batem na nossa porta e a gente se sente paralisado? Quantas vezes sabemos que precisamos avançar, mas recuamos por causa do tamanho do problema? Só que nessa história, né, como eu falei para você antes, surge Davi, um jovem improvável,
sem aparência de guerreiro, mas cheio de fé. E o mais engraçado é que quando ele se posiciona, e eu imagino que foi até um momento engraçado quando ele fala em 1 Samuel 17:26, que ele fala assim: quem é esse incircunciso filisteu que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse? Né? Só que essa palavra que Davi lançou mudou todo o seu cenário. O ambiente que estava ali era um ambiente de derrota, medo e paralisia. Mas quando Davi falou, o cenário mudou. Quando ele abriu a sua boca, aquilo já começou a trazer um ar de esperança. Não talvez para os guerreiros, mas para Davi. Porque Davi reconhecia o Deus que ele servia. Davi, ele sabia quem estava naquela guerra, né? E o que matou Golias não foi só apenas uma pedrada, mas foi a palavra liberada antes da pedra. Quem é esse que ousa afrontar o exército do Deus vivo? E quando você se posiciona, Deus entra na guerra. Quando nós nos posicionamos diante das aflições e declaramos que o nosso Deus é maior que as aflições, o Senhor faz questão de lutar essa guerra por nós. Seja ela nosso matrimônio, seja essa guerra nas nossas finanças, seja essa guerra na nossa área profissional. Só que, se você olhar para as dificuldades, se você olhar para essa guerra, para esses desafios que a vida te entrega, e você paralisar e de alguma forma não tentar avançar, infelizmente, você vai ser derrotado. E por estar em uma guerra, você não é só um sobrevivente. Você é um agente de transformação no seu lar, no seu trabalho, no seu ministério, em tudo que você toca. E o que importa também não é o tamanho da prova, mas o que importa é com quem você está lutando essa batalha. Mas Neemias, quem que é essa pessoa que vai lutar comigo essa batalha? Essa pessoa é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. É Ele que muitas vezes manda as batalhas para você entender que a sua dependência não está nas suas habilidades e muito menos em quem você é, e muito, muito menos na sua posição social. As suas batalhas, quem luta por você é Ele. E eu quero que você, junto comigo hoje, declare algo. Feche os seus olhos e declare assim, sobre a minha casa, os meus filhos, os meus negócios, o meu ministério e sobre todas as áreas da minha vida, o gigante irá cair. Repita isso, sabe por quê? Porque quando você declara, a Bíblia vai dizer que a nossa boca ela tem poder de professar vida e morte. E quando você declara isso, depois eu vou deixar na descrição para você declarar todos os dias dentro da sua casa, que o gigante irá cair. As dificuldades irão cair. Os problemas, talvez eles não vão passar, mas as guerras vão cair por terra. Talvez o teu casamento hoje, você assistindo esse vídeo, talvez esteja um casamento sendo destruído. Mas a partir de hoje, eu declaro sobre a tua casa, sobre a tua família, que o gigante vai cair. Uma das passagens que me chama mais atenção, falando sobre isso para trazer um respaldo também do Novo Testamento, é quando Jesus está no barco, né? E há um momento em que Jesus estava no barco com os seus discípulos e uma grande tempestade se levantava. E parecia até que o barco ele ia partir ao meio. E até eu anotei aqui em Marcos 4, 35 e 41. Jesus, ele levanta e ordena: acalma-te. E o vento e o mar obedeceram. Né? Eu sempre gosto de dizer uma frase que a minha esposa ela sempre diz, que é muito forte, né? Que não, até eu anotei aqui também, que não é sobre a tempestade que está lá fora, mas é sobre quem está no barco. Você entendeu? Vou repetir de novo, a minha esposa sempre fala isso. Não é sobre a tempestade que está lá fora. Não é só sobre os problemas, não é só sobre as dificuldades, não é só sobre as desavenças, mas é sobre quem está com você. E
Quantas pessoas já disseram, né? Pra você, eu imagino. Eu estou com você. Estou junto contigo dentro desse barco. Eu vou caminhar com você. Eu vou até o fim com você. Só que a hora que a tempestade vem, a hora que o vento bate forte, essas mesmas pessoas, elas somem. Mas existe um que não some. Existe um, deixa eu te dizer, e presta atenção naquilo que eu estou te falando, que até o final você vai entender. Existe alguém que nunca abandona o barco. Que esse alguém é Jesus. E ele não abandona o barco, sabe por quê? Porque quando ele levanta no meio da tempestade, ele diz: vento e mar, acalma-te. Ele dá ordem a tudo aquilo que é natural. Ele dá ordem, a Bíblia vai falar que ele dá ordem aos seus anjos para que possam te guardar. A Bíblia vai dizer que quando Jesus se encontra ali com Satanás no deserto, eles discutem. Jesus mostrando a sua autoridade, falando para Satanás que ele não poderia tentar o Senhor seu Deus. Que não era só de pão que viveria o homem. Por quê? Porque o poder que há na palavra de Jesus é poderoso. Então quando você declara, você que conhece Jesus, você que confessa Ele, você que entregou sua vida para Ele, quando você declara sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, quando você declara isso, sobre o ambiente que você está, sobre o seu trabalho, sabe, muita gente ainda perde tempo reclamando do trabalho, muita gente perde tempo reclamando do marido, muita gente reclama da situação, mas lembre-se, quem está com você nessa batalha? Aprenda que as batalhas você não pode lutar somente elas sozinho ou sozinha. Você precisa estar com Jesus nesse barco. Você precisa estar com Jesus nessa batalha. E quando você fazer isso, a tua vida vai mudar. Quando em 1 João 4:4 diz assim que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele está dizendo que ele não está dizendo, né, que não haverá provações. Ele está dizendo que independente da provação, Deus está com ele. E o problema não é a luta. O problema é a falta de convicção que nós carregamos. O problema é que quando o problema ele aperta, quando a dificuldade ela aperta, a gente não corre aos pés do Senhor. Mas a gente corre na nossa habilidade, na nossa confiança, no nosso pensar. E quando nos falta convicção, o medo, ele toma espaço. Israel tinha um exército, mas Deus tinha Davi. Israel tinha soldados armados, mas Deus tinha um adolescente cheio do seu espírito. Porque a presença de Deus é maior do que a força de milhares sem Ele. Porque quando carregamos a presença dEle, não importa a prova, nós sabemos que Ele fará tudo dar certo. Mesmo eu sempre falo, que a gente monte sonhos e projetos e dá tudo errado. Mas Ele sabe qual é o melhor caminho. Se esse vídeo abençoa a sua vida, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Se tem te abençoado esse vídeo, mande para mais pessoas. A plataforma só vai entender que esse vídeo é relevante quando você compartilha, você curte, você comenta, e ele vai mandar para outras pessoas. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no grupo da sua igreja. Comenta aqui embaixo de onde você me ouve. Hoje eu fiquei muito feliz que eu fui na padaria e a moça que trabalha lá disse que gosta muito dos vídeos. Quero mandar um abraço, não vou lembrar o nome dela agora, mas eu fiquei muito feliz, né? E que o nome de Deus venha a ser glorificado através da sua vida. E eu creio que você que está me assistindo, o Espírito Santo possa te tocar e essa palavra chegar até o seu coração. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de ir aqui no link aqui embaixo. Tem o meu devocional, tem o meu curso de canto também, para que você possa ser abençoado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.